Olá, um grande abraço para todos. 15 de novembro, dia da proclamação da República. República significa coisa do povo, coisa de todos. Que o nosso Brasil, de agora por diante, tome os rumos da publicidade, do povo. Que o Brasil seja soberano, que o Brasil seja um país democrático de fato, que a ditadura nunca mais sequer beire as fronteiras do Brasil. Que nós possamos aprender por todas essas mazelas ocorridas ultimamente, para que nunca mais haja ditadura de forma alguma no nosso país, que nós continuemos sendo uma república democrática. O evangelho de hoje é do capítulo 18 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Meus amigos, minhas amigas, nós precisamos ter um pouco de esperança em Deus, não obstante nosso temperamento, não obstante as circunstâncias em que vivemos, os problemas, as dificuldades. Sem Deus, nunca. Com Deus, tudo é possível. A palavra de hoje é muito expressiva e muito nos fortalece, porque nos enche de esperança através do processo de oração. Nós não precisamos rezar porque Deus precisa de oração. Nós precisamos de rezar porque nós necessitamos de Deus. Precisamos entrar em comunhão, em sintonia com Deus. Rezar não significa só lançar a mão do rosário, ou ler a Bíblia, ou rezar os salmos. Cada um tem o seu modo próprio de rezar. Cada um pegue um modo melhor de rezar. Assuma um compromisso diário de entrar em sintonia com Deus. Ele não nos abandona. Jesus, vendo o modo como os fariseus e os mestres da lei conduziam a religião, conduziam também no templo os sacerdotes a religião, de forma bem atabalhoada, distante daquilo que era a comunhão com Deus, e tendo-os desmascarado, Jesus agora se volta para os discípulos para lhes mostrar a necessidade de rezar, contando esta parábola do juiz que é incrédulo e de uma viúva que se dirige a ele. Mais uma vez, Lucas exagera na comparação colocada na boca de Jesus, porque uma viúva era tida como uma pessoa amaldiçoada, jamais entraria diante de um juiz para pedir-lhe justiça. Mas o exagero de Lucas é tão grande que parece que a viúva vai todos os dias e não deixa o homem dormir. E o homem vai dizer: Eu não temo a Deus, não temo homem algum, mas essa viúva já está me importunando. Por isso eu vou lhe fazer justiça para me livrar dela, para ela não me fazer nenhum mal. Então o Senhor volta-se para os discípulos e diz: Escutai o que diz esse juiz. De tanto insistir, de tanto perseverar aquela senhora,
que era tida como uma pessoa fora da lei, uma amaldiçoada, uma pecadora pública porque era viúva, carregava a pecha de pecadora só pelo fato de ser viúva. Para a lei, para os que inventaram os penduricalhos da lei, ela era uma amaldiçoada, estava sendo castigada por Deus pelos seus pecados, então jamais ela apareceria diante dos tribunais. E olhe que o juiz, naquela ocasião, era sempre o mestre da lei ou um sacerdote. Pois bem, mesmo assim, sem temer a Deus, ele fez atender à necessidade daquela senhora. Imagine Deus, que é todo amor, todo ternura, toda misericórdia. Jesus vai dizer: Deus fará justiça bem depressa. E qual é a justiça divina? A misericórdia, o amor, o perdão, a acolhida. Então não tenhamos vergonha de sermos quem somos, não tenhamos vergonha das nossas fraquezas, dos nossos limites, não tenhamos vergonha do nosso passado, do nosso presente. Coloquemo-nos sempre diante do Senhor. Expressemo-nos do jeito que nós somos. Dirijamo-nos a Ele com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos, com os nossos erros, com os nossos acertos. E Ele estará sempre disposto a nos acolher. Quando ninguém mais nos compreender, Ele, misericordioso que é, sempre nos acolherá. Aí está a força da oração. A oração não é para a gente fazer milagres, a oração não é para a gente fazer feitos estonteantes, grandiosos. Não, a oração é para entrarmos em comunhão com Ele, comunhão de amor, para buscarmos a santidade. E a santidade não consiste em fazer coisas grandes, mas no dia a dia da vida, nas pequenas coisas, poderemos ser melhores. Rezemos, pois, pelo nosso país, rezemos pelo nosso clima, rezemos por todos os idosos, os doentes, rezemos por Cátia Virgínia, rezemos também por Elisângela, Maria José, rezemos também por Vilma, Antônio Gonçalves da Vida Luz, Júlio de Joca, rezemos por Amália, rezemos também pedindo a Deus por José Garcia, Maria Garcia, Lenice Lima Nunes, Carlos Venceslau, Marlene Barbosa. Também rezemos pedindo a Deus por Brás Peruque, João de Franco, Silas, Augusto Walter, Ayrton Jeová, Aparecida, Denise, Josias Nunes de Carvalho, Josias Messias, Rafael, Daniel, João, Juca, Veríssimo, José Mendonça, Manuel Mendonça, também Dona Nise, Augusto e Dona Arlete lá em Capela, lá em Aracaju, seu Toninho, Aurélio, Gilca, Jacques e Neuza. Também rezemos pedindo a Deus por Dona Dete em Siriri, Cátia, Finha, Magali, Maria do Carmo, Joaquim. Rezemos por Fátima Lima, por Cacá. Rezemos ainda por Dora de Tide, Dora de Josa, também Francisquinho, Dalva, Leninha de Dalva, Maria e tantas outras pessoas que nos têm pedido preces e orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão, Jerônimo Peixoto. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Tenhamos um excelente final de semana, um sábado abençoado.